E falando em vacinas, olha só, a gente tem mais um resultado de vacina e fechamento para mostrar por aqui. Isso aqui são os números de casos confirmados de Covid por milhão de habitantes, só para poder colocar os dois países no mesmo eixo, Itália e Estados Unidos. Na prática, os casos americanos são muito mais altos, tem muito mais casos do que isso, do que a Itália, mas porque a população é maior, mas normalizando por milhão de habitantes. Olha só, Estados Unidos, a Itália primeiro, abriu lá no começo, estava funcionando no começo do ano, Lombardia, foi esse númerozinho de casos aqui, fechou correndo no desespero, por causa do que aconteceu, a gente lembra, de março de 2020, como se fosse ontem, porque continua sendo ontem, nesse loop infinito da pandemia que a gente está, e tiveram os casos agora no inverno europeu, junto com a segunda onda que a Europa inteira viu, fecharam, fizeram lockdown, seguraram os casos, e agora começaram a reabrir. O que está acontecendo conforme eles reabriram? Os casos voltaram a subir. Por quê? Porque você fechar, controla temporariamente o vírus. Você precisa de teste, rastreio de contato e outras coisas para segurar ele de fato. Se as pessoas não estão mantendo o distanciamento e usando máscara, e se o combate ao vírus não está sendo bem feito, os casos podem voltar a subir. O que a Itália vai ter que fazer agora? Fechar de novo. Porque o vírus não vai embora, porque o vírus não some. E vai ter que ser um abre e fecha. Como já falei na live de lockdown e de outras coisas. Então, a Europa segurou o vírus bem, boa parte dos países fecharam, a gente já falou disso aqui também em outras lives. A Itália em particular, por algum comportamento dos italianos, porque as pessoas não estão usando máscara, por alguma coisa assim, voltou a ter os casos subindo e agora vão ter que fechar de novo. Já avisaram a população, falaram, olha, precisamos da compreensão de vocês, mas com os casos subindo dessa forma, a gente não pode continuar funcionando, não queremos perder as vidas dessa forma, vamos fechar mais uma vez. Sem vacina, sem distanciamento das pessoas, é assim que você controla, pelo menos temporariamente, a situação. Queria chamar a atenção para mostrar que, mesmo se livrando do vírus temporariamente, eles vão ter que fazer esse controle depois. E em vermelho aqui são os Estados Unidos, que tiveram inverno, não controlaram o vírus, um pico de casos no verão, como a gente está vendo agora, e depois isso aqui foi o inverno deles. E foi lá para cima. Aí, aqui, em dezembro, eles começam a adotar a vacinação, porque investiram uma grana violenta em vacinas, compraram mais de uma dose para cada americano das vacinas que já deram certo. A vacina da Moderna, que foi desenvolvida lá com dinheiro público, inclusive, pelo menos em grande parte do que baseou o desenvolvimento dessa vacina, com grana do órgão de saúde americano. Começaram a distribuir vacinação e aqui, no comecinho de janeiro, se vocês lembrarem, eles tiveram uma troca de presidente. Trocaram um presidente que não usava máscara, que falava para as pessoas se aglomerarem, que falava para as pessoas que não tem que ter medo da Covid, que não vai acontecer nada, e o que acontecer tem que acontecer, por um presidente que virou e falou, tem que pôr máscara, tem que aumentar a vacinação, e o que aconteceu com os casos? Caíram. Foi cloroquina? Não, mandaram cloroquina para cá. Foi tratamento precoce, ivermectina, azitromicina. Não, foi spray nasal? Não, foi máscara, fechamento e vacinação. E tirar um maluco que estava falando para as pessoas se aglomerarem e se comportarem como se não tivesse uma doença, que era o Trump. Trocaram o presidente e aí, olha os casos controlados, que bonitinho aqui. Agora, os Estados Unidos estão na mesma tendência que Israel, que é reabrir. E apesar de estar reabrindo, os casos não estão subindo. Israel está reabrindo mais rápido, a população é menor, já está mais vacinada, a cobertura vacinal em Israel já é bem maior, por ser um país menor e por ter feito uma campanha de vacinação tão ágil. Ainda não vacinaram os palestinos, o que vai voltar para assombrar eles, se eles deixarem esses casos acontecerem. Mas estão podendo reabrir agora e os casos não sobem, porque vacinaram muito bem. Estados Unidos ainda vai demorar um tempo para reabrir, eles estão vacinando já na faixa de 4 a 5 milhões de pessoas por dia. Em 2 dias eles matam o que o Brasil... 3 dias, eles matam o que o Brasil distribuiu de vacinas até aqui, nesses meses todos. E estão prevendo para o meio de maio, fim da vacinação, população adulta toda vacinada, já estão andando com testes da vacina da Moderna, pelo menos, se não outras, para crianças também,
para dar tempo de quando estiver chegando nessa fase, começar a mandar as doses para os mais novos também. Então, em pouco tempo a gente começa a ter resultados sobre a eficácia de vacinas em crianças, porque agora chegou na fase em que isso é importante, para os países que já estão vacinando. Então, todo mundo que perguntou isso até agora, vocês estão vendo que não adiantava a gente ter resposta até aqui, porque nem para os idosos tem vacina. Mas daqui a pouco, graças aos países que estão fazendo isso bem, a gente vai ficar sabendo se essas vacinas são seguras para as crianças. E com a vacinação e com isso tudo, os casos caíram até aqui. Isso é o que acontece quando você para de questionar a ciência, para de questionar uma realidade óbvia, direta, na cara. Aqui eles estavam tendo 3, 4 mil mortes por dia e deixa os órgãos de saúde trabalharem e fazerem o que é necessário. Distanciamento, melhor tratamento para os pacientes, máscara, fechar onde tem que fechar para não ter aglomeração e vacina, nas palavras deles, como se não houvesse amanhã. Vacina todo mundo que você pode, na velocidade mais rápida que você puder. Eles não estão dando tempo nem da variante B117 crescer lá. Ela entrou no país, veio do Reino Unido, está se espalhando, mas eles vão conseguir segurar ela na marra com a vacinação. E estão vendo essa queda linda até aqui. E a cereja do bolo foi descobrir esse mês que quando o Trump elogiou a vacinação, um assessor dele foi lá e falou: não, ele já foi vacinado, estava na Casa Branca ainda em janeiro e tomou vacina. Ele, a esposa, a família está vacinada. Quer dizer, ele estava saindo, falando para as pessoas se aglomerarem, porque ele teve Covid e não morreu disso, porque tinha um país inteiro para dar condição e acesso de saúde, né? Tinha o país à disposição para atender a saúde dele, tinha acompanhamento médico diário, privilégios de um presidente, e falava para as pessoas se exporem que não tem problema, não usava máscara porque estava vacinado. Faz sentido você vacinar um presidente para proteger ele, só que ele não falava disso abertamente e seguia se expondo e convidando todo mundo a fazer o mesmo, sendo que ele não estava em risco. Aí quando você tira um doente desses, é isso aqui que acontece. Você consegue controlar os casos e ter alguma normalidade. Olha só que mágico que é esse tratamento aqui para o país.